Já dizia Santa Teresinha, eu posso, apesar da minha pequenez, aspirar à santidade. Oi gente, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o temperamento melancólico. A gente vai falar algumas características desse temperamento e como essas características podem influenciar de forma positiva ou negativa na nossa vida espiritual e como lidar com elas. Então bora lá! Uma das características de quem tem um temperamento melancólico é a contemplação. Nós que temos esse temperamento, a gente tem uma certa inclinação a contemplar as coisas. Então, nós gostamos de estar na natureza, de olhar o céu, de contemplar realmente as pequenas coisas da vida. A segunda característica é a criatividade. E geralmente nós somos mais criativos quando passamos por algum momento que signifique para nós ou até momentos de introspecção. Existe essa palavra? Acho que existe. Se não existir, agora existe. Deixa essa neurose de lado, porque nesta aula... E essa criatividade é algo natural dos melancólicos. Então, isso geralmente vem a partir de momentos mais introspectivos, de situações vividas mesmo. Então isso é algo realmente natural de quem é melancólico. A terceira característica não é algo novo para todo mundo, é algo bem característico mesmo de um melancólico, que é o perfeccionismo e a exigência. Geralmente o melancólico ele tem essa questão de querer realmente fazer tudo perfeito, de dar o seu melhor naquilo, o que é algo muito bom. E também o que faz dele alguém persistente naquilo, né? Ele não vai desistir tão fácil assim. Mas, apesar do perfeccionismo ser algo bom, também, se não controlado muito bem, pode ser algo que impeça a pessoa que tem esse temperamento a realizar algumas coisas. O perfeccionismo ele pode levar, se muito exagerado, a pessoa melancólica a ser pessimista. Então, já que ela tende a pensar que da forma que ela quer não vai acontecer, as coisas não vão acontecer, ela tende a ser pessimista, ou seja, ela acha que aquilo não vai dar certo e na maioria das vezes ela já faz pensando assim ou nem faz. Então essa é uma forte característica do melancólico. O melancólico também é muito crítico, especialmente consigo mesmo. Então o melancólico tem essa tendência também a não aceitar errar, a não se permitir errar e se culpar muitas vezes. Isso também o leva a não ter uma certa confiança em si mesmo. Então, geralmente o melancólico é um pouco mais inseguro que as outras pessoas. E por último, a grande característica de um melancólico é a inclinação à tristeza. O que eu quero te ajudar é a enxergar as formas de como melhorar a sua vida de oração, de como lidar com esse temperamento que muitas vezes nos atrapalha para realmente chegar até Deus, até o coração de Deus. E eu quero falar isso para vocês. Então eu separei algumas dicas e a primeira dica é: conheça a vida dos santos. E eu quero falar especialmente de uma santa que eu tenho buscado me aprofundar um pouco mais na história dela, que é Santa Teresinha. Tem um livro dela que, inclusive, eu ganhei emprestado da Letícia. Letícia, muito obrigada. Eu estou amando. Na verdade, eu dei uma parada de ler, mas eu vou continuar. Mas isso não precisa estar no vídeo, né? Mas, enfim, comentários aleatórios. Isso não precisa estar no vídeo, né? O livro que conta a história de Santa Teresinha é a história de uma alma. E ele mostra que Santa Teresinha foi uma perfeita melancólica, mas que ela soube lidar com isso no seu caminho de santidade. Então, em nenhum momento, desde o seu nascimento até o fim da sua vida, o último instante, ela foi melancólica. E isso a gente pode ver em várias
frases, vários textos, né, que estão aqui nesse livro, que ela se expressava de uma forma bem melancólica, mas que isso não deixava, não distanciava ela de Deus, muito pelo contrário, né? Ela conseguiu viver esses 24 anos? Não lembro. É extremamente importante, e isso não só nesse temperamento, você saber que sozinhos, por nossa própria força, é impossível conseguirmos algo, especialmente chegarmos ao céu. Então, é muito importante a gente contar com a graça de Deus. Para a dica 3, a gente vai voltar um pouquinho lá no início, quando eu falei das características positivas do temperamento, que são a contemplação, a criatividade, o perfeccionismo e o conhecer as suas próprias limitações. E por que a gente voltou? Porque eu vou usar dessas coisas para estar mais próximo de Deus. Como eu vou usar a contemplação para poder melhorar a minha vida de oração, a minha vida espiritual? Eu, particularmente, gosto muito de mudar o meu ambiente de oração pessoal, especificamente em lugares abertos, na natureza. Se são lugares que eu gosto de contemplar e eu me sinto mais próxima de Deus, por que não usar esses lugares para fazer a minha oração pessoal? Então, essa é uma dica muito boa. Uma boa contemplação é a música, que é uma coisa que eu gosto muito. Então, se você gosta também, use e abuse da música. Coloque um fone de ouvido, vá para o seu ambiente de oração, coloque um fone de ouvido, escute e só contemple aquilo que a música fala. Uma música pode absurdamente nos deixar mais próximos de Deus e melhorar a nossa vida espiritual. E como a criatividade pode me ajudar na minha vida espiritual? Simples, faça algo novo. Como eu já falei, mude o seu ambiente de oração. Agora não é muito possível no momento que a gente está vivendo, mas convide os seus amigos para rezar com você, ou que seja por videochamada. Tente uma forma diferente de oração, então tente escrever, ou realmente tente todo dia partilhar com um amigo aquilo que você quer viver para ele poder te ajudar. Tente coisas novas, crie. Bom, se o melancólico tende a ser perfeccionista e persistente, que a gente possa se lembrar daquilo que São João Paulo II disse. Santo não é aquele que não cai, é aquele que mesmo caindo não desiste de levantar. E por que a gente precisa lembrar disso? Já que nós tendemos a ser perfeccionistas, a gente também tende a desanimar muito fácil na nossa vida espiritual. Então, se algum dia você não conseguiu rezar por algum motivo, ou se você está desanimado, que é uma tendência que nós temos, não desista, não pare aí. Então lembre-se sempre, se precisar, anota essa frase no seu celular, no seu braço, em algum lugar que você veja. Que santo não é aquele que não cai, mas é aquele que mesmo caindo não desiste de levantar. O que eu preciso melhorar hoje? Quais são as dificuldades que eu tenho tido que não tem deixado que eu cresça espiritualmente? Escreva em um caderno. Coloque essas limitações e, principalmente, essencialmente, escreva os passos que serão necessários para que você possa melhorar isso em você e, finalmente, crescer na sua vida de oração, na sua vida espiritual. E nunca se esqueça de não contar com suas próprias forças, mas com a força de Deus, com a graça de Deus, e sempre pedir o auxílio do Espírito Santo. Tchau!